Se ele falar que precisa de 500 mil de investimento, você fala que a gente tem. Imagina, não tinha nem 15. Qual é o convite da vida? Então, como que as situações, elas estão, às vezes, nos empurrando para algo maior. Ser maior do que era ontem. É com essa frase que inspira a nossa convidada de hoje. Ela é empreendedora há 18 anos, ela atua no setor de imóveis planejados, é uma mulher maravilhosa. E a gente está muito feliz de receber hoje Gabriela Salme. Muito obrigada por você ter vindo, aceitado o nosso convite. Obrigada, Débora. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, é nossa. Gabi. Muito especial mesmo. E vamos bater papo, né? Vamos! Começa falando pra gente como que você se coloca maior do que você era ontem, todos os dias. Nossa, vivendo, né? A vida do momento que a acontecendo. gente acorda e estiver disponível, né, para os aprendizados. Acho que empreender também é um jogo de ser maior do que era ontem, todos os dias, né? Nos desafia. Verdade. E eu falo que esse é o maior motivador, assim, para que eu consiga... Quando eu olho, assim, o que tem atrás do muro que eu preciso escalar, é que eu vou amanhã estar melhor e, consequentemente, também poder transbordar na vida das pessoas, né? Então, E ajudar. E é isso. Legal. Não, você tá dizendo aí o maior motivador, né? A gente que é empreendedor realmente precisa todos os dias acordar e ter um negócio maior ali, porque é todo dia um problema, né? E o que te mantém? O que você faz você levantar todo dia da cama e falar, não, eu vou dar o meu melhor aqui, eu vou ser mais um dia, fazer o meu negócio dar certo? Olha, 18 anos são muitos ciclos, né? Eu acho Sim. que existem fases, mas o humano, a equipe, o desenvolver as pessoas, eu acho que é o que sempre me motiva, assim. Até esses dias eu estava num outro podcast conversando e a gente falava muito sobre a necessidade de gostar de gente, né? Verdade. E de se especializar, assim, no ser humano, porque às vezes a pessoa, ela tem uma habilidade técnica. Sim. E aí ela, sei lá, sai da empresa, eu saio do trabalho e falo, agora eu vou empreender porque eu tenho conhecimento total do produto. E vou arrasar. Né? Mas eu não gosto de vender. Ou eu não estudei nada sobre não existe, ser humano. Não gosto de vender. Não, você pode até não gostar, mas você vai ter que vender de qualquer jeito. Então é melhor você arrumar um jeito de gostar. Vai ter que arrumar um jeito, exato. Então acho que o humano é uma coisa que você decidiu que quer empreender. É obrigação, né? É e verdade. eu olho para minha trajetória, eu comecei a fazer administração por um incentivo do meu pai, né? Meu pai falava, tem que fazer administração de empresa. Meu pai, assim, parou na 4ª série. Ele formou, né? E a empresa começou com ele, com o incentivo dele. E ele fez por ele mesmo, sempre empreendedor também. Aí ele falava assim, administração, porque para tocar o negócio, enfim. E aí eu comecei 6 meses. Fui bem, porque ali eu via tudo que eu fazia, né, no papel de pão. Então, a contabilidade, os temas de economia, e fui super bem. Aí, período de férias, dei uma surtada. Falei, gente, acho que eu tô fazendo isso aqui porque meu pai quer que eu faça. Mas será que é isso mesmo que eu quero fazer? E aí, eu fui pro site da faculdade, falei, deixa eu olhar a grade curricular de alguns outros cursos. E aí, isso 2009, falei, deixa eu ver aqui, tem um tal de marketing aqui, né? O que será que é isso? Falei, telemarketing, o que é? Né? Na época, a gente ouvia falar de marketing, era telemarketing, né? Aí eu olhei a grade e falei, nossa, atendimento ao consumidor, relacionamento com o cliente, direito do consumidor, comunicação. Eu gosto disso aqui. E aí resolvi mudar. Então, deixei a administração, fui para marketing. E assim que eu terminei marketing, eu falei, bom, e agora? O que eu preciso? E para mim era muito claro, assim, o negócio era muito pequeno. E eu pensava, bom, não sei o que vai ser o meu futuro, mas eu preciso escolher algo que me sirva para o negócio hoje e que, se o negócio não der certo, eu goste de fazer em qualquer outro lugar. E aí, logo depois de marketing, eu fui para a gestão de pessoas. Porque eu já entendia, ali com mais ou menos uns 22 anos, que essa era a minha maior dor. Então, como é que eu vou fazer uma entrevista? Como é que eu vou escolher a pessoa certa para o meu time? Então, eu fui nessa sequência, né? Então, esse despertar para o humano veio cedo. Mas assim. nisso você já estava na empresa? Já estava. Que começou com seu pai? Que começou com o incentivo do meu pai. O que aconteceu? Meus pais se separaram e foi um processo litigioso, foi bem difícil para ele. Ele era serralheiro, era um trabalho muito pesado, né? Ele tinha a vontade de ter uma loja que vendesse todos os dias.
E aí, no meio do caos do divórcio, ele pegou as economias que tinha e comprou uma loja que estava fechando de material de elétrica, ferramentas. Abriu essa loja e aí me convidou para trabalhar. Eu já ia trabalhar com ele nos finais de semana, mas aí ele falou assim, olha, eu tenho no catálogo aqui gabinetes e pias e os clientes me pedem sempre aqui no balcão. Então eu vou alugar um salãozinho que tem aqui na rua e você vai trabalhar lá. O que você acha? E vai chamar Gabi Gabinetes. Muito bom. E eu imagino, eu falo que eu comecei vendendo pulseirinha com 3 anos na porta de casa, depois bordei toalha com 10. A hora que ele falou assim, você vai ter uma empresa, vai chamar Gabi Gabinetes, seu nome, eu falei, agora, maravilhoso. Né? Tô indo já. Muito bom. E aí eu tinha 15, 16 anos, aí foi uma lojinha assim bem pequenininha, tinha uns 5 gabinetes. Nossa, mas seu pai super com visão empreendedora mesmo, sem estudo formal, né? Muito, muito. E eu falo que assim, até no nome, né? Ele foi, Sim. às vezes eu brinco, sem criatividade, mas no fim é muito humano, né? Super. E aí isso sempre trouxe uma identidade humana, o nome pra marca. E foi muito bonito, assim, esse processo de criação, sabe? Que lindo. E ele montou os gabinetes, me deu uma tabela de preço e falou assim, ó, tá aqui a calculadora, tá aqui a tabela. Se o cliente vier, era tudo padrão, as medidas, né? Você vai ver aqui o que o cliente quer, vai fazer o cálculo, vai ligar pra esse cara aqui, vai encomendar. E me largou lá. Virou as costas e foi. E aí eu fui transformando o negócio. Melhor coisa que ele fez, né, pra você, foi te largar lá. Foi demais, foi demais. E hoje eu falo assim, corajoso, né? Super. Muito. Porque 16 anos, eu olho e falo assim, gente, se tivesse um filho de 16 anos, não sei se eu dava conta de fazer isso, não. Mas possivelmente ele viu em você algo que fez ele fazer aquilo de uma forma que ele confiasse também, né? Sim, tem uma outra história, eu tinha acho que uns 12, 13 anos, e ele vendia, na época que ele tinha serralheria, ele uma época começou a vender portas e janela de alumínio, sabe, esquadrias de alumínio, e eu lembro que era um galpão muito grande, na frente ele deixava essas esquadrias. E ele falou, olha, eu vou de moto ali até a cliente e já volto. E ele fez a mesma coisa, tá aqui a tabela de preço, tá aqui a calculadora. A hora que ele voltou, eu tinha um cheque 30, 60, 90 datado e um pedido. Ele falou, que isso? Eu falei, uai, a mulher veio aqui, quis comprar, eu mostrei tudo, tirei o pedido, a encomenda tá aqui, o cheque tá aqui. Então, acho que ele viu isso, viu esse potencial. Vai que é sua. Exato. E como que foi essa trajetória, Gabi, até chegar no ramo de móveis planejados? Bom, aí a gente começou com gabinetes, ali em 2006, nesse espaço bem pequenininho. Um ano depois, ele falou assim, a cidade era Várzea Paulista, né, do lado de Jundiaí, onde eu tô hoje. Um ano depois, ele falou assim, olha, vamos abrir agora num lugar maior. É uma avenida que tem mais movimentação, porque é um bairro bem populoso e tal. Eu falei, tá bom. E aí fui com ele. E era uma avenida, assim, muito simples, que eu geralmente não era minha rota. Aí ele foi. Essa avenida ela tinha um córrego no meio. Então a gente estava indo numa mão, ele já parou. Era uma outra garagem, embaixo, assim, de uma casa, de um sobrado. Ele entrou no salão e eu horrorizada, né? Eu falei assim, gente, esse lugar é horrível, essa avenida é horrorosa. O que ele tá fazendo dentro de outra garagem, né? E eu lembro que eu fiquei parada olhando ele assim na ponta, e ele ia lá pro fundo do salão e falou, olha isso aqui, que maravilhoso. E eu, com 17 anos, assim, meu Deus do céu. Não é maravilhoso. Como que eu vou falar pra ele? Eu tenho que ter um poder de influência agora. Aí fiquei quieta, a gente entrou no carro, fizemos o retorno, voltando ali a avenida com aquele córrego. Tinha um salão maior, né? Que daí era um salão mesmo, não era uma casa. Um salão enorme, assim, com recuo para estacionamento de carro. Aí eu falei assim, pai, naquele ali não dá pra ir, não. Mas nesse aqui, se você quiser, eu topo, né? Imagina, a gente tem dinheiro pra isso. Isso aí deve ser muito caro. E aí eu fiquei ali, né, na orelha dele um tempo, e ele, não. Um dia ele chegou e falou, olha, tô com a chave do salão. Vamos lá ver. Que legal. Aí foi o contrário. Aí ele me assistiu a entrar no salão e falou, olha que enorme, tem 2 banheiros. Ali a gente abriu, né, a segunda. Ficou mais um ano, a gente fechou a pequenininha. Ficamos nessa, que era bem maior, só com os gabinetes.
E isso eu fiquei ali mais uns 5 anos. Só que empreendedor é inquieto, né? Super. Aí assim, tá, mas só gabinete? Qual que é o próximo passo? Uhum. E na época tinha tido um boom, né? Tava no ápice da construção civil, Minha Sim. Casa Minha Vida. Então o móvel planejado tava super popular, em alta, né? E muitas lojas abrindo. E eu falo que eu tô com a mesma linha que a Italine até hoje. E eu nem sei, porque eu não fiz pesquisa de linhas. Mas na época eu olhei e falei, tem que ser Italine. Deixa eu ver, quero vender móveis planejados. Sim. Fiz um contato com a marca. O representante falava assim, mas é muito difícil, não dá para ser loja multimarca, você vai ter que ser exclusiva. E aí eu entendi que ele estava dificultando. Sim. E na época eu pensei, quer saber, eu não tenho dinheiro mesmo agora? Deixa esse cara que ele não quer me atender. E aí eu fui para móvel convencional. Eu peguei um Santos Andirá, um Capsberg, coloquei lá móvel convencional, montei no meio da loja. Passou 2 anos. Aí eu voltei, falei, não, agora é a hora do planejado. E tem uma menina que trabalha comigo, a Karen, minha gerente comercial, ela trabalha comigo há 15 anos. Nossa. E aí, na época, eu virei pra ela e falei assim, Cá, liga nesse contato, que é o representante de imóveis. Ele vai falar que a gente precisa de loja exclusiva. Não importa. Se ele falar que precisa de 500 mil de investimento, você fala que a gente tem. Imagina, não tinha nem 15. Falei, mas a gente precisa falar com ele, né? E aí ele falava, mas eu tô saindo. Aí o que aconteceu? Nessa hora, tava com a crise. Então, muitas lojas fechando, não dando conta de entregar. E aí, a Italina tendo que responder. 2014, 2015. Até 12. Tá. 12 já tava Já nesse tava nível. piorando, tá. Aí, ele falava assim, olha, ele era de São Paulo. Ele falou assim, eu até tô indo pra Jundiaí, mas eu tô indo pro fórum. E eu saio de lá, você já fechou a loja. Eu falei, pois bem, então você vai me encontrar num café em Jundiaí. Eu vou fechar a loja mais cedo. Vou até o café e a gente se encontra, né? E aí bastou essa conversa, né, pra ele dar crédito pra gente. E aí no dia seguinte ele me ligou, e aí, não vai mandar a documentação? Eu falei, calma, que eu ainda tô entendendo aqui o investimento, né? E foi um cara que abriu as portas, assim, e pegou a gente na mão, levou, porque eu achava que era fácil, né? Ele falava assim, mas o que você sabe? Eu falei, você vai pôr o sistema no computador, vai me ensinar a mexer, eu vou fazer. Eu vou vender. Tá tudo fácil, porque com 22 anos você tem poucas crenças limitantes, né? Então, a gente na verdade, fala você não muito tem nem isso. tanto conhecimento, né? Que aí você vai. A gente fala que a ignorância é uma benção, É. porque com 22 anos, se a gente soubesse o tanto de coisa que a gente ia passar, Foi a idade que a gente começou. foi a idade que a gente assim, começou com a também, empresa. a gente não tinha ido, não. Olha só, não é? Eu falo que Você é também, isso, não né? tinha. Tipo- É. A gente tem menos crenças limitantes, a gente tem menos a perder também, né? É verdade. Então, eu acho que tudo é novo, né? Tudo é um caminho de abertura. Eu acho que a gente deveria levar esse espírito pra vida toda, É mas verdade. infelizmente, né, não é assim que funciona. É verdade. E aí ele falava assim, eu não entendo, como é que vocês não sabem nada, mas vocês estão aí tudo feliz e contente, querendo fazer? Eu vou ajudar. E aí ele ajudou, ensinou a medir, né? A hora que eu fui ver, eu falei, meu Deus, eu achava que era só colocar a caixinha, achava que era brincar de The Sims, sabe? Montar a casinha. Encaixar as coisas só, né? E aí foi sucesso, assim, a hora que esse primeiro passo, a gente montou os móveis ainda dentro dessa loja de gabinetes. Ali a gente ficou 1 ano e meio, mais ou menos 2. E aí, em 2015, a gente foi para Jundiaí. Aí mudamos, assim, deixamos os gabinetes 100% e focamos na loja de imóveis planejados. E nisso, seu pai junto com você ou ele já tinha? Nessa parte, a gente... Exatamente em 2015, a gente individualizou, assim. Daí eu fui seguir o negócio sozinha. Uhum. Mas já era, né? Eu já administrava sozinha. Desde Então, o Gabi Gabinetes. Desde os Gabi Gabinetes. E aí, nesse momento, foi só uma questão burocrática. Que daí eu falei, pai, deixa eu tocar sozinha. Porque, às vezes, era só, né, um empecilho, alguma coisinha ali que tinha que... depende de assinar um negócio, era difícil. Uhum. E aí, ele falou, vai, né? Então, a gente se acertou ali. Que Eu legal. fui, a partir de 2015, eu fui sozinha. E fui focada nos móveis planejados. E você estava falando que o empreendedor são várias coisas, né? Uma coisa que você falou que eu acho que é muito importante é entender de gente, que você falou que você foi se aprofundar no ser humano. E uma outra característica que eu vejo nas mulheres empreendedoras que vêm aqui conversar com a gente é essa persistência. Porque a gente não é tipo assim, falou aqui comigo que não vai dar certo, então deixa pra lá.
A gente, tipo assim, não, vai sim. Vai Dar certo sim. Eu não vou nessa loja aqui, eu vou nessa grande e eu quero pegar o planejado. E você sempre foi essa pessoa? Você acha que isso é treinável ou não? Bom, eu acredito que eu sempre fui essa pessoa resiliente, né? Tá. E eu não costumo dizer otimista, porque ao mesmo tempo eu falo que eu tenho uma habilidade, que por um lado é boa, por outro é ruim, de olhar também todas as situações e já me preparar para o que pode vir de ruim. Então, acho que isso também é bom porque deixa a gente mais resistente a frustrações, né? Mas teve uma história, quando eu cheguei em 2015 em Jundiaí, eu olhei o prédio, fui sozinha, olhei o prédio, falei, bom, é isso aqui que dá para pagar, porque não poderia ser uma diferença muito grande de aluguel. Ok, tem um estacionamento em anexo do lado, o prédio tá ok, vou vir para cá. Montei a loja. Inaugurei a loja em outubro. Em dezembro, eu já tinha sinal de umidade subindo assim na parede 1,5 metro, passando para quadro, no vidro dos quadros, papel de parede, os móveis. E eu não entendia, né? Eu falava, gente, eu não tinha habilidade para entender do que eu tinha que avaliar estruturalmente nesse prédio. Sim. E aí começou o desespero. E aí começa a discussão com a imobiliária, a gente tenta desmontar toda a loja, afastar da parede, mas era uma falta de impermeabilização de solo, porque a construção era muito antiga, e não tinha o que fazer com aquela umidade. 11 meses depois de inaugurar essa loja, eu já estava inaugurando outra. Daí com um aluguel mais caro, mas um prédio muito melhor, numa localização melhor. E outra loja basicamente nova, assim, 95%. E todo mundo admirado, né? Eu lembro que na época eu tinha um namorado, ele falava assim, mas como que você vai fazer isso? Você vai desmontar essa? Você é louca? Você acabou de montar. Tem nem um ano. Tem nem um ano, você não vai aproveitar nada. Eu falei, mas é planejado, não consigo aproveitar. E eu perdi um monte de peça. Falei, agora nós vamos, já que é para ir, né, para algo maior, estou sendo obrigada, vai ser bem feito de novo, né? E eu falo que tudo assim, depois de um tempo a gente olha e a gente entende o porquê, né? Que se eu não tivesse tido força, falado, bom, para onde que isso está me levando, para onde que isso está me empurrando, e eu vou fazer o que tiver que ser feito. Esses dias eu parei para pensar sobre isso, eu falei, imagina se eu tivesse ficado nesse lugar sem o problema da umidade, eu tinha um contrato de 36 meses. Então, eu teria ficado ali por 36 meses. Num bairro que não era o melhor, que não tinha o estacionamento, numa loja que não tinha a estrutura, talvez, adequada para atingir um público ainda, né, de um ticket mais alto. Então, quanto que isso teria atrasado, vamos dizer assim, na minha história? Então, aquilo que às vezes a gente vê como, né, eu poderia falar assim, gente, que... sei lá, que termo que eu posso usar aqui. Pode usar. Que azar, que maldição, é pra não dar certo, tá vendo? Eu fiz tudo errado, eu não devia ter deixado lá a loja que estava há tantos anos, ter dado esse passo, agora nada vai dar certo. Mas se eu tivesse ficado nisso, eu poderia até ter corrido o risco ainda de voltar para trás. Sim. Né? Não, eu fui adiante, falei, vamos ver o que a gente pode fazer. É isso. E nessa segunda loja, 3 anos depois, eu tive um problema com cupim de sol. Nossa. Veio assim, eu falei, outra praga. Eu falei, Nossa, não é numa possível. loja de imóveis, cupim. Cupim e umidade, você imagina? Mais uma vez me empurrou assim pro melhor ponto, para uma melhor localização. Então eu falo como que, uma frase que eu gosto muito, né? Qual é o convite da vida? Sim. Então como que as situações, elas estão, né? Às vezes nos empurrando para algo maior, né? Sim, e é Se a gente importante não você for estar resistente, atento, né? Exato. Se não tiver uma resistência de que assim, a vida não tá contra mim, Exato. né? Tá a Sim. meu favor. Mas Isso. qual é o convite? Qual é o movimento que eu tenho que fazer? E Mas eu aí- acho que também isso é muito a forma como você escolhe enxergar, né? Porque é o que você disse, você poderia ter escolhido enxergar sob uma ótica negativa, de azar, meu Deus, que isso, acontece tudo errado, tudo dá errado pra mim. E aí, certamente, tudo daria errado, mesmo. Mas justamente porque você colocou a lente ali de, né, enxergar isso pelo lado positivo, é que as coisas foram acontecendo de uma forma positiva, né? E eu acho que isso é muito importante da gente falar, para que as pessoas tenham cuidado, né, com a forma como elas enxergam as coisas e a forma, até o pensamento que elas colocam
né, em cima das coisas, porque pensamento é energia e aí, né, você tá colocando o quê, né, no seu negócio? Exato. Né? A pessoa que só reclama, que só enxerga que tá dando errado. É engraçado que, assim, a gente sempre fala e conversando até com outras pessoas, até com meu marido, que também tem uma empresa, que aqueles clientes que chegam colocando dificuldade em tudo, que tudo que você fala, a pessoa vê o problema, não vê solução, que tá ali o tempo inteiro, mas isso aqui não tá bom, isso aqui não é assim. É impressionante como que com aquela pessoa o negócio não anda, como que dá errado. E possivelmente é assim na vida dela. Sim. E aí, o que acontece com ela na vida dela retroalimenta o pensamento dela de que tudo vai dar errado, de que não tá certo, de que não é bom. E vira, assim, uma bola de neve que não acaba nunca, né? Exatamente. A minha equipe já está acostumada com isso. Tem hora que a gente, como o processo dos móveis planejados, ele é longo, né? A pessoa chega, então a gente fica ali em uma reunião, às vezes 2, 3 horas de briefing com o cliente. Então a gente já consegue entender bastante dele. E às vezes a gente já olha o cliente e fala, Já esse sai, né? aí é melhor. É aquele que é melhor perder do que achar, né? A com famosa certeza. frase. Porque é muito isso. O cliente que ele começa, você já sabe que ele vai dar daquele início até o último aperto de parafuso da obra, a grande chance de acontecer alguma coisa. E é com ele que acontece o caminhão bateu no dia. Exato. Que aí, tudo acontece. Gente, não sejam essa pessoa. Nossa. Não, reflitam se vocês são essa pessoa, porque às vezes a pessoa fala assim, mas um cliente vem na minha loja e reclama. Será que você é a pessoa que também tá dando esse trabalho para os outros? Que tá, né, colocando essa energia aí? Porque é muito sobre isso, né? Tem uma frase que eu gosto muito também, você atrai o cliente que você é. Boa. E aí, muitas vezes, eu falo assim, a pessoa, ela tá Não querendo... é possível que eu atraí esse. Agora você tá me falando isso. Meu Deus do céu. Bom, olha, Débora, eu não tô querendo dizer nada, Reflita. Mas quantas vezes, né, eu vejo, assim, troco com lojistas, às vezes na mentoria também, de ouvir as pessoas assim, nossa, mas eu quero vender um ticket mais alto, eu quero que o cliente valorize meu produto. Fala assim, tá, mas o quanto você valoriza e paga mais por experiências. Exato. Né? Então, você é a pessoa que gosta de uma experiência, sei lá, de um restaurante, ou num hotel, ou alguma coisa, você tem que experienciar, porque você só consegue, né, entregar aquilo que você tem, aquilo que você consome. Exato. Então, acho que a partir do momento que você vivencia experiências e você valoriza isso, você consegue colocar isso no seu negócio. Sim. E aí você vai atrair clientes que valorizam. Porque daí fica muito claro também, quando entra um cliente, que assim, não, eu quero preço. Não valoriza a experiência, é ótimo. Primeiro que esse já cliente não é o que... já é uma minoria que entra. E quando entra, a gente já sabe que assim, não é um perfil loja, não é um perfil que vai pagar pela experiência e a gente agrega muita coisa, né? Tem um custo para tudo Sim, isso. se você não escolhe seu cliente, você é escolhido. Você tem que escolher o seu cliente. Exato. Mas eu adorei isso que você trouxe, Gabi, porque esse insight de como que eu posso vender um ticket mais alto? Pagando mais alto também nas coisas. Tendo acesso a mais coisa, a mais experiência, a repertório, né? Repertório para que você inclua isso, agregue esse valor no produto ou no serviço que você está vendendo. Gostei disso. Eu falo Muito que bom. O empreendedor, o empresário, eu acho que um grande desafio é entender o que é custo e o que é investimento, né? Sim. Então, por exemplo, você vai colocar... A loja, a gente tem uma estrutura de pouco mais de 300 metros quadrados. Para deixar aromatizado esse ambiente, Nossa. não é qualquer coisinha que você coloca. Você tem que ter uma máquina específica. Você vai ter um custo fixo com isso. E a maioria vai falar, pra que isso? Isso aqui eu pago tal coisa, isso aqui eu faço não sei o quê. Né? Ou quando não mistura a vida pessoal ainda, né? Falei, isso aqui eu faço churrasquinho lá na minha casa. Piorou. Então, é um investimento, né? Às vezes e é um olha investimento como um até custo. no intangível, né? Porque, às vezes, a pessoa vai entrar na sua loja e ela vai se sentir bem, mas ela não vai identificar que foi o aroma da loja. Total. Mas ela sabe que ela se sentiu bem ali. Né? E aí ela vai voltar e ela vai, enfim, comprar. mais tempo. Né? Ela vai ficar mais tempo, ela vai te ouvir. Eu falo muito isso pra minha equipe, né? O cliente não tem
Ele não vai sair daqui, muitas vezes, com a consciência. Nossa, eu comprei lá porque o cheiro da loja era isso. A comida que foi servida, o cafezinho, a louça, a cerâmica que foi usada. Né? Não. A hora que eu entrei no banheiro, eu tive um impacto, que o banheiro era bonito. Não tem essa consciência, Sim. né? Falo, mas o nosso papel é conseguir trabalhar os 5 sentidos do cliente durante a experiência dele. Perfeito. Então, o servir algo para ele comer é importante, porque eu estou trabalhando o paladar dele. Qual é o registro de memória que ele vai ter, né, desse local? Eu quero que ele saia dali, dessa primeira experiência, pensando, nossa, tomara que dê certo. E eu brinco que assim, brinco não, né? Eu me atento a isso e atento a equipe para isso, que tem cliente que verbaliza isso. Geralmente é o vendedor que fala, né? Tomara que dê certo, né? Às vezes a gente leva o cliente até a porta e ele vira e fala, ai, tomara que dê certo. Eu falei, pronto. Vendeu. Esse é o objetivo. O cliente ir embora do briefing falando, tomara que dê certo. Se cara, a hora que ele volta, o projeto estiver de acordo com o que ele espera, aí a negociação, que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, você cumpriu todo o processo certinho, a negociação é um percentual muito menor. É ajuste de que cabe no seu bolso, o que você está disposto a investir, né, diante da qualidade que é recebida, que é visível. E aí é ajuste e fechamento de negócio. Ô, Gabi, uma dúvida aqui com relação a esse mercado de vocês. Tem algumas... eu não sei se é uma prática de mercado, tá? Mas tem algumas empresas desse ramo que tem bem famosas, assim, que tem uma prática que eu nunca entendi muito, mas que é assim, 60% e você consegue 30%, 40% de desconto do primeiro orçamento. Qual que é essa lógica? Isso realmente acontece no mercado? E se sim, você também utiliza isso ou não? Essa não é uma estratégia da Gabi Planejados? Essa é uma boa discussão. Porque tem várias vertentes aí pra gente analisar, né? Tá. Às vezes, quando a gente fala de 30%, 40%, pode ser que a loja esteja assim, ela saiu de um valor de parcelamento, porque como é um ticket alto, a gente tem algumas linhas de crédito, e aí nós fazemos em até 24 vezes, até 36. Entendi. Então, se você pega e apresenta para o teu cliente o valor de saída de 36 ou de 24, sem falar que é o parcelamento, vamos dizer assim, e depois você vai falar, mas eu vou pagar à vista, ótimo. Então, você tem 30%, 40% de desconto. Porque já é ali Mas, na verdade, é um juros. O valor do dinheiro no tempo, entendi. Exato, desses 2 anos ou 3 anos que ele vai fazer o pagamento. Faz sentido. Né? Mas se você faz a saída de um à vista loja, que eu costumo falar, né, ou 2, 3 vezes, para daí, o que mais você consegue aí de margem? Eu trabalho a margem média de 10%. Às vezes, dependendo do tamanho do projeto, complexidade, um pouco mais, distância, várias coisas que a gente tem que entender, porque é uma prestação de serviço. Sim. E distância também, o produto não está pronto, Sim. eu tenho que, né, dar Sim. toda a manutenção. Então, tudo isso impacta. Agora, tem talvez algumas lojas que realmente trabalham com essa... Eu acho que o mercado mudou bastante nos últimos anos. Mas já sofri muito com isso. Sim. O cliente chegava e falava assim, mas lá me deram 50% de desconto. Falava, bom, mas eu não consigo praticar dessa forma, porque o cliente vai olhar e falar, bom, se eu tivesse pago a primeira proposta, eu tô pagando o dobro do que vale. Sim. Né? Então, eu nunca consegui praticar isso. Sempre fui numa linha mais transparente. E hoje a gente já sai pro cliente com as opções 24, 16, 10 e o à vista. Tá. Então, ali ele já tem sabe todas as opções, ele paga. A diferença de valores, e às vezes você tem uma margem de negociação, mas é uma margem justa. Tá. Né? Agora é modelo de negócio. Porque, infelizmente, acho que tem... Hoje, eu vejo que é assim também, né? O cliente está muito diferente, o consumidor está muito mais atento, tem muito mais informação. Sim. Talvez, antigamente, as pessoas caíam nessa, né? Nossa, é uma oportunidade. Olha que eu consegui aqui. Às vezes, lojas que têm uma cultura muito forte de agressividade. Sim. Um outro detalhe, assim, a gente está em Jundiaí. São Paulo tem muito mais essa prática. Sim. Porque a gente começou a ver essa prática quando lojas que eram de São Paulo começaram a abrir unidades lá. Sim. Aí a gente falou, opa, tem uma prática diferente de mercado que eles estão trazendo. Né? Mas Jundiaí sempre foi diferente, assim. Geralmente era uma coisa mais... A cultura é diferente. É uma cultura diferente. E aí você não briga pelo preço, que é o que você estava dizendo. Então, a sua marca é posicionada na experiência, na agregação de valor mesmo. Como que você definiu isso?
Olha, Foi com o tempo, foi sendo... eu vou ter que voltar lá no começo da história também, porque eu acho que isso tava muito instintivo, né? Em mim ali desde o começo da administração do negócio. Porque quando eram ainda os gabinetes, eu tinha uma outra concorrente que tinha o mesmo cenário, assim, que era uma loja só de gabinetes, tinha mais tempo de mercado, estava numa avenida principal. E aí, ela, às vezes, soltava aqueles, né, na época era muito folhetinho de semáforo, né? Sim. E ela soltava aqueles folhetos com uma margem, assim, sei lá, R$20, ganhando R$20 em cada gabinete, uma coisa absurda. E naquela época, eu já olhava aquilo e fazia a conta básica. Falava, bom, peraí, se eu cair nessa, eu tenho quantos gabinetes eu tenho que vender para ter o mesmo lucro? Então, vamos dizer que se eu tenho R$200 de lucro num gabinete, eu vou cair nessa guerra de preço e vou ganhar 20, eu vou ter que vender 10 para ter os mesmos 200. Então, eu prefiro vender um Sim. e ter os 200. Sim. É uma entrega, é um gabinete, é um atendimento. Sim. E ali eu já segurei nessa matemática de formação de preço ali, né? Lógica. E falei, não vou entrar nessa guerra de preço. Então, a hora que eu vou pro planejado, eu também vou nessa ideia. Gosto de construir a experiência do cliente, gosto desse belo, sempre me desafiei nisso, né? E o cliente entender que tem um valor maior e não vou cair na guerra de preço. Então, eu sempre tive muito clareza na formação de preços, né? E hoje, dentro da bandeira da marca, a gente é posicionada como uma das empresas que melhor vende o produto, né? Que consegue realmente agregar maior valor. A Italina é a maior rede de imóveis da América Latina. Em 2017, 2018, tinha mais ou menos umas 800 lojas a nível Brasil. E quando eles aplicaram um projeto para padronizar atendimento, eles escolheram 8 lojas no Brasil. Em São Paulo, uma só, e foi a gente. Que legal. Então, assim, muito foi bom. muito especial, porque não era a loja que mais vendia da rede, mas já que tinha maior potencial de visão. E com né? melhor atendimento, provavelmente, né? Com Porque melhor atendimento. padronizar o atendimento vem do melhor atendimento. Exato. E não entrando nessa guerra de preço, porque é insustentável, né? Às vezes a Super, eu pessoa acho. vende o almoço para pagar a janta, e aí ela quebra, ela não se sustenta e é prejuízo para a fábrica. Sim. Então, essa visão que eles tiveram, e até hoje a gente consegue criar experiência, ter uma equipe também que consegue transmitir isso, para poder ter um valor agregado e vender o produto no que vale, né? Eu falo assim, que Sim, não é nem exato. vender mais caro, é vender no que vale Sim. mesmo, sabe? Não, e como é importante você saber do valor do que você está entregando, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm nem coragem de aumentar o preço do que elas estão vendendo com medo de perder mercado. Mas se você tem essa certeza do que você está entregando, não tem por que ter medo, né? Porque você vai encontrar, tem mercado para todo mundo e você vai encontrar quem pague, desde que, obviamente, você esteja ali resolvendo um problema, né, entregando também algo que a pessoa deseja. Então, e inclusive isso faz parte também da experiência que você entrega, né? Porque a pessoa que está ali na sua loja vivendo aquilo, né, e mesmo que de forma inconsciente, o que você falou de trabalhar os 5 sentidos, a pessoa, de certa forma, ela quer viver isso na casa dela também. Então, na hora que ela for escolher, ela vai escolher aquele que trouxe uma experiência melhor para ele. E muitas vezes, ainda que esse seja o mais caro. Exato. Eu acredito que quando você não consegue aumentar o valor ou cobrar o justo, é porque não tá justo, né? É porque em algum nível você não tá entregando. Sim. Agora, quando a gente entrega, por exemplo, a gente tem um NPS de 89%, a gente tem uma avaliação no Google, são mais de 260 avaliações. É muito suado para fazer isso. Sim. Então, eu sei do meu comprometimento com a qualidade, com o custo que eu tenho clareza de tudo isso, do quanto Sim. vale o produto, do quanto eu quero lucrar como empresária. Porque, às vezes, também tá nisso. A pessoa ela não faz uma boa formação de custo, ela não tem entendimento dos custos dela, e ela fala assim, nossa, tá bom, tô super ganhando dinheiro. Mas não tá, né? Sim. E aí, a hora que você rala para fazer tudo isso, você fala assim, eu não vou abrir mão. Eu entrego isso. Então, tá justo. Sim. Agora, quando existe uma dificuldade, né? Às vezes pode ter algumas crenças ali, mas muitas vezes que a pessoa sabe que em algum nível ela tá devendo na entrega, né? E Verdade. aí ela tem dificuldade em vender, né? Exato. Porque ela não acredita de verdade naquilo, né? E quanto entra também, como a gente falou, né, Débora, que você falou de consumir mais, Sim.
a gente vai derrubando alguns muros de falar assim, isso aqui é possível. Sim. Eu acho, o móvel planejado, como é um ticket alto, eu já, né, tinha que lidar com isso. Mas eu vejo pelas minhas vendedoras. Às vezes entra uma arquiteta, uma designer, que ela olha e ela, ainda é difícil para ela. Porque ela olha e fala, eu não sei se eu compraria. Eu não sei se eu pagaria isso. Sim. Aí ela vai ter mais dificuldade de vender. Com Então, quando você certeza. começa a aumentar o nível de consumo, Exato. e o que você... Não o nível de consumo, né? Mas aquilo que você está disposto a pagar por algo, você entende que é possível, né? Sim, exato. E, Gabi, uma coisa. Aí, você acabou se tornando mentora também, né? Então, você acabou indo ensinar para o pessoal do seu mercado. Você foi transbordar esse conhecimento. Como que foi esse processo? Um desafio. Um desejo que me batia, assim, desde 2018, né? Mas ainda era muito difícil, porque eu estava muito no operacional da empresa. Então, eu levei um tempo, eu mudei estrutura, eu levei um tempo para conseguir estar mais distante, ter essa liberdade, né? Hoje, tá aqui numa sexta-feira à tarde, ter um sábado livre, eu trabalhava direto. Então, foi um processo de conseguir essa liberdade para tocar outros projetos. Essa liberdade você conseguiu como? Consegui estruturando a equipe. Liderando. Isso, liderando. Formando uma equipe, treinando, desenvolvendo, criando uma estratégia ali de estrutura de quem precisa estar nesse time para poder sair. Então, hoje a empresa não depende de mim, né? Eu tive num retiro agora recentemente 3 dias, quase que eu volto para mais 6, né? Não voltei porque é final de ano e eu tinha uma outra viagem agora marcada. Falei, tudo bem, deixamos pros meses seguintes. Mas na hora eu pensei, olha a liberdade que eu cheguei de poder estar 3 dias e falar assim, não, tudo bem, eu vou embora e volto daqui mais 4 dias e fico mais 6. Né? É difícil chegar nesse lugar. Demorou 18 anos. Mas se a gente estruturar, é possível, né? Sim. E a mentoria foi um caminho bonito, porque eu já falava um pouco no Instagram, mas tinha aquele bloqueio. Será que eu vou? Será que eu não vou? Tive um processo de descobrir um tumor no pâncreas, justamente no momento que eu estava numa imersão para tentar destravar essa coisa da mentoria. E eu recebi essa ressonância nesse evento. Quando eu recebi possível tumor no pâncreas, né? Não lembro como é que estava escrito. Eu lembro que eu pensei assim, não morro sem fazer isso. Só isso que eu tinha certeza. Não morro sem fazer. Se for morrer, a mentoria vai antes. A mentoria vai acontecer. E aí, enfim, voltei para casa, tava naquele gás de evento, falei, né, vou fazer uma mentoria e tal, divulguei no Instagram. Fechei, fui para a realidade entender o que era de fato aquele resultado. Passei um processo cirúrgico, fiquei 2 meses afastada em recuperação. E Deus é tão maravilhoso que a hora que acabou a minha recuperação, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma lojista falando assim, eu te sigo há 4 anos e você falou sobre uma mentoria um tempo atrás, eu quero saber mais, acho que eu preciso. E eu falei, não é possível. Cronometrado. É aquelas coisas quando a gente pede para Deus um sinal e ele manda... Você fala assim, não é possível. Não, e cronometrado foi justamente quando você terminou o seu período de recuperação. Exato. Eu falei, bom, eu falei que eu ia fazer esse trem, agora, né, eu tenho que honrar. honrar. Olha Deus me falando que eu tenho que fazer mesmo, que eu tenho né? que fazer. E foi interessante porque eu tive uma conversa com eles, ela e o marido são sócios, e eles falaram assim, cara, a gente quer desistir, você é a nossa última esperança, te tá 4 anos com a loja, mas... tá tudo ruim agora, é isso, essa situação e tal. Fechei a reunião, falei, vou mandar uma proposta. Fechei a reunião, fui pra terapia. Falei assim, eu tô com uma pessoa querendo mentoria? Falei, mas acho que eu não vou mandar a proposta, porque assim, acho que eles estão falindo. E aí, como é que eu vou fazer? Porque se eles falirem, eles desistirem, porque ele me falou que eu sou a última esperança. Falei, achei isso pesado, né? Muita responsabilidade. Falei, né? é muita responsabilidade. Se eles falirem, eu vou achar que eu sou ruim. Eu falei, como é que eu vou dar conta de um negócio tão grande assim, né? A minha psicóloga, muito sábia, olhou pra mim e só falou assim, então, você tá disposta a deixar eles falirem pela sua covardia? Olha. Aí eu falei, opa, entendi. Mandei a proposta. Eles aceitaram, né? Inclusive, ela também me deu uma outra dica que ela falou assim, e não subestime o que eles podem pagar. Sim. Você não vai fazer a sua proposta baseado no que você acha que eles podem pagar. Você vai fazer pelo que você acha que vale. Exato. E eles vão, né, se
puderem pagar vão dar conta, né? Assim como você não Vão aumenta aceitar. o preço porque a pessoa pode pagar mais, né? O que vale é o que vale. Perfeito. Você também não vai abaixar, né, por algum julgamento. Passei a proposta, eles aceitaram uma mentoria daí exclusiva, né, com eles, 3 meses de acompanhamento. O segundo mês foi o melhor mês de faturamento deles dos 4 anos de história. Que legal. E ali a gente identificou o perfil de cada um. Eles estavam em cadeiras, né, como sócios, em cadeiras invertidas. E eu falei, gente, vocês estão com perfil totalmente trocados aqui. Trocamos as cadeiras e um super resultado, assim. Que Então, legal. E é muito bonito. Depois eu fiz uma mentoria em grupo. Um dos sócios também continuou, participou dessa mentoria em grupo. Então, a gente tem uma longa história daí juntos. E foi muito especial, né? Que Muito. demais. E aí, poder olhar e falar assim, nossa, eu realmente ia entrar num lugar de covardia, né? De medo e conseguir, através da experiência, poder ajudar, servir, assim, foi muito gratificante, Exato. assim, é muito especial. E você estava falando, né, o que você... que, por exemplo, hoje, uma sexta-feira à tarde, você está aqui. Então, essa liberdade você conquistou ao longo dos 18 anos. Então, na verdade, o que você entrega para essas pessoas são esses 18 anos, né? É o tempo e a sua experiência ao longo desse tempo que você entrega para elas, né? Então, não precisa demorar 18 anos para conseguir, né? Porque se você tem acesso, por exemplo, a uma mentoria como a sua, você consegue chegar lá muito antes e de uma forma mais leve Com também, né? certeza, é E isso. aí, quanto isso vale, né? Porque isso valeu a empresa deles. A não falência. Ah, não falei isso. Então, Não desistir, Quanto né? isso vale? Tudo. Tudo. É. Porque olha olha como que isso mudou a vida daquela família, provavelmente das pessoas que virão depois naquela família. Então, é realmente muito poderoso, assim, né? E é justamente, né, os 18 anos que são entregues, porque eu comecei com 16 e realmente não tive, né? Quantas vezes ao longo da história eu pensava assim, eu preciso de uma referência. Talvez se eu tivesse trabalhado numa loja, assistido alguém de perto, isso me faltava. E aí eu ia buscar em informações, em cursos, mas nunca era específico para o meu segmento. Então isso era muito difícil, porque acabava sendo genérico. Agora, a hora que você tem a oportunidade de ter uma mentoria com alguém que passa pelas dores, né, e tá específico no seu segmento, é muito enriquecedor. E realmente, daí é um atalho muito grande, a tua velocidade ali de atingir. E eu acho que no fim do dia, todo mundo quer isso, né? Enquanto empresário, a gente luta demais, a gente trabalha demais e às vezes vende-se esse lugar de liberdade do empreendedorismo, e você tem que ser empreendedor, abre a tela e toda hora alguém vendendo isso. Mas aí a hora que você abre o negócio, fala, gente, que liberdade é essa? Eu não consigo sair do quarteirão da minha empresa. Exato. Como é que vai Exato. ser? E aí dá aquele desespero e muitos passam uma vida inteira dentro do operacional, né? É verdade. E, Gabi, dentro até, né, da sua empresa, mas vendo também a experiência dos seus mentorados, no seu segmento, né, de imóveis planejados, quais são as principais dores desses empresários? Principais dores é contratação. Contratação, eu acho que para todos, mas o nosso, posso falar em específico assim, porque são muitos setores e todos precisam ser especialistas, né? Então, desde a pessoa que está desenhando, se ela desenha errado, não tem noção de ergonomia, ela vai atrapalhar o próximo, né? A negociação, porque é um ticket alto, então não é uma venda simples, tem que ter habilidade de negociação. Depois a parte técnica, então precisa ter uma pessoa que, se erra na medição, vai errar na execução. Aí é prejuízo na hora de implantar um pedido, receber. A parte da montagem, que daí é a cereja do bolo. E nesse ciclo, eu lido também com diferentes tipos de pessoas, né? De profissionais. Então, acho que um grande desafio é a parte de gestão e a parte de precificar do cliente, pagar aquilo que eu acredito que vale, né? E aí a gente esbarra talvez na parte de comunicação também, de posicionamento de marca, né? Quantas vezes não tem nem esse cuidado de, poxa, o que a minha marca tá comunicando, né? Às vezes faz aquela marca, sei lá, no Canva. Nem tinha Canva, Não, né? nem Canva, né? E então acho que vem nessa parte de comunicação, né, posicionamento de marca, criar desejo no cliente,
fechamento do negócio e a gestão de pessoas. Acho que essas são as maiores Não, e dores. tudo isso foi o que você foi buscar na sua formação lá atrás, né? Que você falou do marketing, da gestão de pessoas, né? Mas Então, provavelmente você aprendeu muito disso na vida, né? Apanhando mesmo. Muito, muito, muito. E quantas coisas a gente não aprende também nas nossas dores, na nossa história, Total. né? Então, quando até você tinha falado sobre isso, né? O que é possível, o que é treinável, né? Sim. Tem muita coisa que vem daquilo que a gente passou. uhum. E aí tem uma frase do Tony Robbins que eu gosto, que é: já que você vai culpar seus pais por tudo que eles te fizeram de mal, né? Culpe-os também por tudo que você é de bom hoje. Uhum. Porque esses desafios também nos trouxeram resiliência. Total. Sim. Então, eu acho que enfrentar, por exemplo, o divórcio dos meus pais, que foi muito difícil, que era conflito, que era estresse toda semana, gerir isso tudo me deixou muito mais resistente e preparada Com certeza. para esse elástico de frustração, de conflito, de caos, que é o dia a dia de uma empresa. Empreendedor. Né? Então, talvez se eu tivesse ficado ali numa bolha, né? Até Sim. eu lembro o primeiro representante de imóveis planejados, ele falava assim para mim, quando eu contei a minha história dramática, que a gente não falou hoje, deixa para um outro. Ele falava assim, nossa, não é possível. Eu olho você, eu imagino você criada com a avó, com as violetas na janela. Não acredito que você passou tudo isso, né? É. Então as pessoas não sabem dessa história, mas o quanto que dela, né, das nossas histórias também não nos deixaram resistentes, né? Com certeza. Por trás de cada empreendedor forte, de cada empreendedor de sucesso, tem muita história de superação. Não existe, assim, não sei se eu sou muito ligada, né? Às vezes, minha mãe até fala isso. Ah, mas você acha que só aprende pela dor. Não sei se só, mas você aprende muito pela dor. Você aprende muito pela dor. Agora, a gente aprende muito pelo exemplo, né? E eu precisei fazer esse resgate recente também. A hora que eu fui olhar para as minhas raízes. Porque a gente passa uma fase que você fala assim, nossa, eu sou muito boa, hein? Nasci com isso aqui tudo? Nossa, eu sou incrível. E aí, de repente, eu comecei a olhar uns registros dos meus pais e falei, peraí, meu pai, na década de 80, ele tinha portfólio dos portões que ele fazia. E naquela época, fazer portfólio, você tinha que ir lá fotografar, né? Imprimir, fazer um álbum. Hoje as pessoas têm portfólio, têm o celular na mão e não faz um portfólio. Imagina. Então quanto ele não me inspirou nesse cuidado de qualidade que ele queria entregar, de registrar o que ele entregava. E às vezes até de forma inconsciente você foi levando aquilo com Fui você, levando. né? A minha mãe, quando começou, a gente passou uma dificuldade financeira, a minha mãe começou a vender bolo, começou a fazer cortina. Ela também tinha um portfólio das cortinas. Então, hoje eu tenho os álbuns ali deles. Falar assim, olha o cuidado e o capricho que eles tinham. Sim. Né? Então, isso veio de um valor de casa, que às vezes a gente ignora. Né? Que a gente acha que também só foi ruim. Nossa, que lindo isso, Gabi. Gostei disso. E aí você também ali, criança, viu o poder das vendas, né? Da sua mãe vendendo algo para ajudar a família. Isso tudo a gente vai aprendendo mesmo. Eu falo, Vou fazer esse resgate aí também. Faz, Gostei. esse muito resgate é legal importante. mesmo. Os nossos valores, o quanto que a gente traz, a gente se esquece. Super. Né? Fala, olha, isso aqui veio do meu pai, então, isso aqui veio da minha mãe. Uhum. Né? Já estava na raiz em casa. É que às vezes a gente passa por episódios que são mais dolorosos, né? Sim. Doloridos. Sim. E a gente fala assim, nossa, só fica maior. Né? E você fala, aprendi muito na dor, aprendi. Nossa, não, mas eu aprendi muito no exemplo também. Tiveram coisas boas. E aí, eu não sei, assim, você tá falando isso, eu tô refletindo se também eu não me coloco em situações de dor, porque eu acho que eu vou sair mais forte, sabe? Olha, aí esse é um caminho de análise. Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado com essas crenças. Porque se eu Super. acho que eu só evoluo e só aprendo Na na dor, a tendência é que eu me isso que eu vou coloque buscar. em lugares de dor porque eu quero ser mais forte, porque eu acho que é ali Que eu quero crescer, é ali né? que eu vou crescer, ali que eu vou aprender. Então é um processo da gente ir soltando. Também acho que mulheres fortes, assim, né? Que a gente parece sempre preparada para a guerra, para lutar, né? Desde muito nova. A gente tem que ir começando a soltar um pouco dessas armaduras e falar, já pode ser mais leve. É verdade. Quanto eu tenho falado isso pra mim, sabe? Falado isso com a minha mãe, pelo momento, a nossa história de muita dificuldade, sempre esperando o próximo desafio, a próxima coisa ruim. E aí eu vi, cara, eu comecei a criar esse mecanismo na minha cabeça. Vai acontecer o pior, eu tenho que estar preparado pro pior. Sim. E aí eu tenho mantrado isso pra mim, sabe? Sim. Já pode ser mais leve. Já pode ser feliz. Vai dar certo.
já pode acreditar que o próximo o telefone vai tocar e vai ser uma boa notícia. Nossa! Sabe assim? O pavor do telefone tocar, né? O pavor do telefone tocar. Às vezes a sogra do meu irmão me mandou uma mensagem, Meu Deus do céu! Por que ela tá me mandando uma mensagem, né? E era assim, olha, vai ser Natal, né? Quer vir passar em casa e tal. Eu falei, isso, Gabriela, já pode ser mais leve, já pode esperar a boa notícia, sabe? Mas é um processo de consciência e da gente, assim, se falando todos os dias, quase. Não, você tá falando isso, eu já vi um estudo que fala que, sei lá, quantos % dos pensamentos que a gente tem por dia são negativos. Né? A gente tem uma tendência muito forte de pensar em coisas negativas e nem só coisas que, muitas vezes, coisas que nem aconteceram e que nem vão acontecer. Né? Então... Tem um outro estudo que fala exatamente isso, que 80% das coisas que a gente tem medo não acontecem. Dos nossos medos, eles não se concretizam. Eu já ouvi um que, assim, você tem 1% de chance de morrer por aquilo que você tem medo de morrer. 1%. Tá bom. Tipo assim, é muito improvável que você vai ser isso, né? Que vai ser isso, entendeu? Então, esse desgarrar pode ser leve, né? Sim. Eu falo que eu tive um retiro espiritual, esses dias eu falei assim, estou convertida agora. Eu falei, não vou mais falar palavrão. Aí esses dias eu no carro falando, falei, Deus, como é que tem uma empresa e não fala palavrão? Você vai ter que me liberar aqui. Pelo menos o empreendedor pode. Tem carta branca. Tem né? aí pra você falar. Gabi, eu vi você falando muito sobre essa questão da mentalidade, né? Que você... retiros que você participou. Você sempre foi ligada a essa questão dessa energia mais sutil, da espiritualidade mesmo? Ou não? Foi algo que você teve que buscar? Eu sempre fui, assim, eu sempre quis muito, sempre busquei muito, mas ao mesmo tempo muito racional, né? Então sempre com dificuldade de entrega. E acho que isso vem do exemplo de uns tios meus que eram da Seishanoye. E eu via muito esses tios, eles sempre foram exemplos, porque eles chegavam e eles, assim, muito obrigada. Eles iam embora, era muito obrigada. E meus tios deixavam frases, assim, folha com frase de afirmação, sabe, para os meus pais. Eu sou filho de Deus, eu sou próspero, eu sou abundante. E eu olhava muito como exemplo. Então, muito da mentalidade, eu fui pegando ali com eles, mas isso muito nova. E parece que eu sempre tive dentro de mim, assim, eu quero algo que me ampare para que eu sustente os desafios que a vida vai me apresentar. Só que essa minha busca sempre foi também muito... Não sei se eu posso dizer superficial, mas eu flutuava em várias filosofias. Eu costumava brincar que, assim, se me perguntasse qual é a tua religião, eu falava, depende de como eu estou hoje. Porque se eu quero mais paz, tranquilidade, serenidade, eu vou para um templo budista meditar. Se eu quero emoção, eu vou para um culto que eu quero louvor. Se eu quero ritual, me conectar de onde eu vim, eu vou para a igreja católica, assistir uma missa. E aí, recentemente, assim, eu fui tendo um convite, sabe? Eu falo que Deus vai chegando aos pouquinhos, né? Jesus vai te cercando aos poucos. E eu fui tendo um convite de olhar e falar assim, peraí, tô flutuando por tantas coisas, mas não fiz o básico, não mergulhei na palavra. Não estudei a Bíblia. E aí começou a vir esse desejo. Aí eu comecei a frequentar cultos com maior frequência. Fui levada para um retiro muito especial. E isso foi interessante porque em abril eu vi uma pessoa no meu Instagram com uma foto na frente de uma fonte que dizia Deus não abre mão de você. Eu olhei, eu parei aquela foto, eu dei um zoom, eu falei, nossa, lugar legal, acho que eu queria viver isso aqui. Só que soltei, né? Não perguntei, logo eu que adoro perguntar, né? Já perguntei onde que é. Talvez por ser religioso eu soltei. E aí ganhei de presente de aniversário. E fui parar nesse lugar dessa fonte. Não acredito. Então eu falei assim, eu fui trazida, sabe? Fui levada, e é em BH, inclusive, ali pertinho de BH. Fui levada lá a um retiro de 3 dias, espiritual, que eu nunca tinha vivido, assim, com cunho, né, cristão. E ali eu entendi coisas diferentes, assim. Eu abri muitos espaços e eu me conectei, eu entendi que eu sou filha de um Deus maior. E eu decidi que eu quero caminhar com Jesus, porque eu entendi que muitas coisas que eu luto para soltar sozinha, eu não consigo, mas com ele eu vou conseguir.
E a hora que você sente o perdão de Deus, o amor, é impossível você não transbordar, sabe? Lá eles falaram assim, você só entrega o que você recebe. Então, se você ainda tem perdão para liberar, é porque você ainda não recebeu, não sentiu o perdão divino. A hora que você sente isso, você libera o perdão para qualquer pessoa na sua vida, porque é tão abundante, é tanto amor que a gente sente, tanta leveza, tanta cura, assim, é inexplicável. E ali eu falei assim, eu tomei essa decisão, sabe? Eu falei, eu quero ser mais forte e eu preciso estar com Jesus, eu preciso estar mais conectada, eu preciso ter um relacionamento maior com Deus pra Que lindo. seguir mais forte. É, lindo mesmo. Há um tempo atrás a gente ouviu um conselho e a gente chamou Deus para ser nosso sócio. Ai, maravilhoso. E ele aceitou. Ele aceitou. Ele é o primeiro sócio, né, da Mira. Ele é o Que lindo. primeiro. E a gente escutou no OPC, Foi. lá na Olha. comunidade. Ai, Maravilhoso. Gabi, eu amei esse papo. Muito Também. obrigada. Falamos de Deus, falamos de empreendedorismo, de desafio. É. Foi uma delícia. É sempre muito especial, assim, essas mesas, né? Que a gente senta e a gente tem oportunidade de se conectar com aquilo que realmente é fluido em nós, Sim. né? Eu falava com as meninas aqui um pouco antes de começar. Falei, nossa, mentoria, às vezes eu travo porque eu fico, o que é? O que é que eu quero comunicar? Onde é, né? Exatamente que está o meu coração. Então, as minhas últimas experiências de podcasts, eu tenho que fazer uma fila ali para ouvir e falar como é fluido, como vai caminhando para aquilo que é vibrante dentro de nós. Né? Exatamente. E aí depois para quem você vai falar, como você vai falar, é a consequência. Mas o que é que está hoje dentro de você para transbordar, né? Perfeito. Então, obrigada pela experiência. Nossa, Obrigada pelo a papo. você. Foi uma Obrigada a você delícia. mesmo. Foi muito bom. Muito Muito bom ter especial. você Muito bom. aqui. Gente, espero que vocês tenham refletido, se divertido, se emocionado com esse podcast. Curte aqui embaixo se você gostou. Encaminha para alguém que também pode se beneficiar dessas reflexões. E a gente se encontra no próximo episódio do Mira Nelas. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.